Olá, seja bem-vindo ao Intermodal Cast, o podcast oficial da Intermodal. O assunto do episódio de hoje, gente, é muito interessante, está muito em alta na imprensa. Nós vamos falar sobre inteligência artificial gerando produtividade nos negócios. Para esse assunto, eu trouxe um convidado que vocês já devem ter visto ele por aí, hein? James, você tá famoso, hein? Imagina, estão fazendo um trabalho para divulgar um pouquinho a inteligência artificial nos negócios. É isso mesmo. É o James Barroso, diretor de estratégia e inteligência artificial da Infor. Ele vai contar para a gente como é que está isso. E assim, na verdade, ele vai trazer aqui um pouco de uma pesquisa que a Infor desenvolveu sobre negócios e inteligência artificial. Então, James, eu quero começar te agradecendo a presença aqui no Intermodal Cast. Muito obrigada. Imagina, a gente que agradece a oportunidade, o espaço também para poder estar aqui e trazer um pouquinho desse conteúdo que acho que vai ser importante para todo mundo na hora de ouvir, se imaginar nesse tipo de cenário para poder gerar mais produtividade dentro dos seus negócios. Por que que você acha que a inteligência artificial está gerando tanto barulho, e principalmente quando a gente fala de produtividade nos negócios? Esse é um tema interessante quando a gente fala, né? Porque se a gente for refletir um pouco, vamos voltar um pouquinho no passado, né? Inteligência artificial não é um tema novo, né? É um tema que, quando a gente olha historicamente falando, começou lá desde os 1950, da Hum. época dos anos 50, né? Isso veio evoluindo, e aí quando a gente olha também por o porquê que isso está chamando tanta atenção no mercado, né? A gente ouve muito no que ouvi falar dentro do mercado o assunto do LLM, né? O Hum. Large Language Model, né? Que o que que isso significa, né? É uma maneira fácil de interactuar com a tecnologia para poder extrair um resultado sem ruídos e que traga uma informação mais bem estruturada de acordo com a minha pesquisa. Uhum. Isso faz um impacto muito grande nos negócios, porque, né, as empresas começam a utilizar esse tipo de tecnologia para poder ter uma melhor resposta, ter uma análise melhor dentro dos seus mercados e também para fazer um processo que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, que é a parte de análise preditiva e prescritiva, né? Hum. A inteligência artificial generativa apoia muito nesse processo quando a gente olha qual é o tipo de aporte no que diz respeito à produtividade dos negócios. Então, eu falei logo no início do programa que vocês desenvolveram uma pesquisa Uhum, e que vocês identificaram que, gente, 81% dos distribuidores uhum, esperam aumentar a produtividade em mais de 20% nos próximos anos. É isso, né? E exatamente. quais os desafios que estão impedindo essas empresas de acelerar essa produtividade? Aí são diversos aspectos, né? Vamos se colocar no lugar da empresa, né? Um pouquinho para a gente poder entender. Existem diversas pressões que as empresas acabam sofrendo, né? Pressões econômicas, pressões de tarifas, né? Que a gente está vendo Uhum. que está acontecendo muito no mercado, né? A própria produtividade, quando a gente olha, né? Existem duas maneiras da gente gerar produtividade, né? Uma maneira que não é a mais indicada, né, onde as empresas elas acabam aumentando o seu headcount, né, Uhum. acabam colocando mais pessoas para aí conseguir gerar mais produtividade dentro dos seus negócios, só que isso não é uma boa opção, né? Por quê? A gente sabe que a gente tem um gap geracional, né? Uhum. As populações elas estão ficando cada vez mais velhas, né? Ou Uhum. seja, não só do que diz respeito à perspectiva da previdenciária do próprio Uhum. país em si, mas isso acontece no mundo todo. Uhum. Mas no que diz respeito à própria produtividade, as pessoas elas têm a dificuldade de gerar mais produtividade em si mesmo sem apoio de tecnologia. Então, colocar mais pessoas dentro das empresas não gera produtividade. Uhum. Isso acaba direcionando o caminho das empresas para uma segunda opção, que é o quê? Adotar tecnologias que automatizem processos e que gerem processos dentro das suas próprias empresas, que são processos repetitivos e que não agregam valor dentro das suas operações. Ou seja, eu tenho uma tecnologia que vai fazer uma coisa que uma pessoa estaria fazendo, só que não tem ninguém fazendo aquele determinado processo. É uma tecnologia em si. Então, isso gera um aumento de produtividade naturalmente a partir da adoção daquela determinada tecnologia. E se a gente trazer isso dentro da perspectiva do distribuidor, o distribuidor ele não pode contratar mais gente, Uhum. porque isso gera um aumento de custo operacional para ele, e a adoção da tecnologia ajuda ele a gerar
gerar a mais produtividade internamente e ajuda também a ter uma perspectiva melhor do seu mercado. Em que aspecto, né? Como é que está o meu posicionamento em comparação aos meus competidores? Eu estou bem, eu estou mal, eu consigo entregar meu produto, meu serviço dentro do meu cliente final, eu consigo gerar valor para o meu cliente, eu consigo ser reconhecido por aquele serviço, porque no mundo da distribuição hoje, acaba sendo praticamente um commodity esse tipo de serviço, né? Então, como eu faço para me diferenciar no mercado? Conhecer a característica do meu próprio cliente é uma das maneiras que a gente tem, e isso a tecnologia, a própria inteligência artificial, auxilia muito. Por quê? Eu vou, através de dados, conhecer a jornada do meu cliente e vou trazer mais informação para entender qual é o tipo de processo que ele tem, o como eu vou entregar aquele determinado produto e também o como eu vou ajudar ele a gerar o diferencial competitivo no negócio dele. Então, você é um parceiro de negócio. A inteligência artificial auxilia em todos esses pontos. E isso acaba ajudando o próprio distribuidor a criar o seu diferencial competitivo no mercado que a gente já sabe que é extremamente competitivo. E põe competitivo nisso, né? Você estava falando aí de não adianta colocar muitos funcionários, quer dizer, senão é como armazém, né? Você fica colocando lá um monte de gente para tratar várias etapas e você precisa de um mega prédio que não existe espaço, né? É muito caro, então quer dizer, você precisa de mais tecnologia para ter mais eficiência e produtividade, né? Exatamente. Um ponto super importante que você comentou, a gente sabe que a taxa de ocupação de armazéns no Brasil é a mais alta da história. Ou seja, não tem espaço. Se eu precisar crescer o meu armazém, eu não vou ter uma opção que tenha uma relação boa de custo-benefício para aumentar a minha operação. Então, qual que é a minha saída? Uma automatização dos meus processos e também a verticalização. E isso, a própria inteligência artificial e outras tecnologias também conseguem auxiliar e muito essa geração de valor para o próprio distribuidor. Os próprios fabricantes de armazéns automáticos, né? Que são aqueles que Sim. chegam até 40 metros de altura, tal, operados por transelevadores, eles mesmos têm as suas IAs para poder fazer ali tanto o controle do estoque, quanto até a própria manutenção desses robôs, entende? Ver ali desgaste de peça, tal. Então, quer dizer, a inteligência artificial, ela acompanha muitas etapas, né? Exatamente. Agora, imagina se quem produz e quem constrói esses armazéns não tiver esse tipo de tecnologia, não só para construir, mas para operar eles. Ele não consegue gerar uma margem de lucratividade para o próprio negócio. Então, a tecnologia, como a própria inteligência artificial, é um diferencial competitivo no próprio mercado dele. Então, olha só, hein? Todo mundo está falando aí da inteligência artificial, mas tirar o valor da inteligência artificial não tem sido muito fácil, Não. né? O que falta para as empresas começarem a ver um valor efetivo nessa tecnologia, né? Mais do que chat GPT, hein, gente? Pelo amor de Deus, aqui a gente não está falando de chat GPT, apesar de ser a IA que está na cabeça de todo mundo, mas não, né, James? A gente não está falando disso, né? Não mesmo, não mesmo. Vamos lá. Uma grande dificuldade que as empresas têm é entregar valor através desse tipo de tecnologia como a inteligência artificial. E aí eu vou colocar um número aqui que vai ser meio chocante, né? De 100% dos projetos de inteligência artificial que são executados no mundo inteiro, 80% falham. Não conseguem mesmo passar pelo processo de prova de conceito. Por quê? Ou o problema não se justifica o investimento, ou a própria definição do problema é uma definição míope. Não está bem analisada e bem detalhada. Então, através disso, a empresa não consegue justificar o investimento para ter uma tecnologia dessa para poder resolver algum tipo de problema, né? Como os fornecedores de tecnologia, aí vou colocar a Infor dentro desse barco também, trabalham para conseguir mitigar esse risco, né? Através do processo de prova de conceito, a gente consegue gerar um cenário muito próximo da realidade do cliente para resolver aquele problema de negócio através de inteligência artificial. E aí, inteligência artificial é só uma das maneiras de se resolver esse problema, tá? O aspecto da inteligência artificial é extremamente amplo. A gente pode falar
de robôs autônomos, a gente pode falar de LLM, como o próprio ChatGPT, como a gente está conversando, a gente pode falar de algoritmos de machine learning para gerar predição e prevenção de acidentes, de anomalias, de processos. Tem uma infinidade de aplicações. Através desse processo de prova de conceito, a gente consegue gerar esse cenário e mostrar para o cliente falar, olha, o seu problema gera esse tipo de vazão de dinheiro, de prejuízo dentro da sua operação, que essa tecnologia consegue resolver e mitigar ele em X%. Então, essa é a prova, essa é a evidência que a gente consegue gerar para o cliente, entregar para ele, mostrando que, olha, o seu business case é um business case sólido para essa tecnologia, porque a empresa tem a dificuldade da realização do investimento da tecnologia, que é o que a gente chama, através dessa pesquisa que a gente fez no mercado, que é o vazio de valor, que é o gap entre a expectativa do investimento de tecnologia por parte da empresa versus o que a tecnologia realmente consegue entregar de valor. Então, a nossa ideia é preencher esse gap de valor e mostrar para a empresa que isso é viável, é factível e consegue aumentar o valor da empresa lá para os acionistas, que no final do dia é o que está todo mundo preocupado. Isso é fato, né? É porque toda tecnologia ela tem ali um tempo de maturação, né? A gente já está, como você diz, desde a década de 50 falando em inteligência artificial. Tudo bem que talvez naquela época fosse uma coisa assim, meio Homem de Ferro, né? Meio comics aí. Ciência da NASA, né? Exato. Mas ela sendo uma realidade e a gente atuando nesse segmento de logística e tecnologia, a gente vê que a coisa meio que, não é que se mistura, mas a gente vê que é uma coisa que parece que é de outro mundo, né? Assim, mas você usa só para manutenção? Não, mas não é só para isso, tem outros elementos, né? E é muito estratégico no controle de um armazém, Sim, por com exemplo, certeza, com certeza. né? E aí é um pouco da nossa miopia como pessoas, vamos dizer assim, porque a inteligência artificial ela está espalhada em todos os lugares, né? Vou dar um exemplo. Você chega na sua casa hoje, senta lá no sofá, liga a sua televisão, acessa lá o seu Netflix, seu Apple TV, seu Amazon Prime e começa a assistir os filmes lá. Da onde você acha que veio a sugestão dos filmes que são oferecidos para você? Tem uma inteligência artificial por detrás que vai analisar o seu perfil, a sua localidade, o seu gênero, todos esses aspectos são utilizados como parâmetros dentro desse motor de machine learning que vai aprendendo através do tempo que você assiste, o tempo de utilização e o que você vai navegando dentro daquilo para poder gerar uma sugestão. Então, a inteligência artificial já está nas nossas vidas. Não tem como voltar atrás, né? E isso é um fator importante, porque quando a gente olha a realidade das empresas, as empresas têm a dificuldade de achar, falar, não, mas como é que eu vou ter inteligência artificial dentro do meu armazém? Gente, você já está convivendo com a inteligência artificial já faz muito tempo. A única coisa que está faltando, e aí de fato está faltando, é a realização de quais são os problemas de negócio que eu tenho dentro do meu armazém e quais deles podem ser endereçados dentro de inteligência artificial. Ou seja, esse link somente. Porque a inteligência artificial ela já está lá aplicada dentro do armazém. Só que as pessoas não realizam que aquele problema que tem dentro do seu armazém pode ser resolvido com uma inteligência artificial que já existe dentro do mercado. Então, é conectar os pontos. É verdade. Agora, eu queria falar um pouquinho aí Você estava falando de colaboradores, tal, né? Sim. Da mão de obra. Escassez de talento é uma dor de cabeça importante para todos os setores, né? E o pessoal tem um medo de inteligência artificial, vai roubar meu emprego, né? Mas, Exatamente. assim, a logística. Inclusive, a área de tecnologia da informação tem sofrido muito com a escassez de talentos, né? Existem equipes em determinados países que trabalham para um outro país, porque lá naquele país não tem a mão de obra especializada ou na quantidade que eles precisam. Como é que a tecnologia pode ajudar nesse ponto? Ou até mesmo a valorização, né? Por que eu vou receber um salário vou dar um número, tá? Sim. De $5.000, sendo que eu posso trabalhar o mesmo esforço e receber $10.000 por uma empresa que vai me contratar remotamente, né? Então, tem esse detalhe. Vamos falar um número aqui também, né?
o gap que a gente tem hoje, não só geracional, né, que é o que a gente já falou no início, mas o Sim. gap que a gente tem na área de tecnologia, no ano de 2025, a gente vai chegar num gap de 74%. O que isso significa? Que de 100% das posições de tecnologia que a gente tem, somente 26% são preenchidas. 74% não são preenchidas. Então, são vagas em aberto que por que essas vagas não são preenchidas? A gente tem um exército de gente disponível dentro do mercado, só que falta especialização e falta o conhecimento da aplicabilidade dessas tecnologias, né? E por que isso ocorre, né? Existem ciclos de inovação. Esses ciclos de inovação, o que significa, né? Que o mercado ele nasce e morre quando a gente olha desde da Revolução Industrial, ele gerava ali na casa dos 50 anos, ou seja, uma empresa nascia, uma tecnologia nascia, ela era absorvida pelo mercado e morria em 50 anos. Depois passou para a segunda fase, que foi em 40 anos. Depois passou para 20 anos. Depois passou para 15 anos. E a gente está vivendo numa fase ali que está chegando na casa dos 7 anos. Isso significa que empresas nascem e morrem, tecnologias nascem e morrem dentro de um período de 7 anos. E as pessoas, muitas das vezes, não estão atentas a essas mudanças para se preparar e se formar dentro dessas tecnologias. Como é que o mercado vai ser preenchido se as pessoas nem sabem que essas tecnologias elas estão disponíveis dentro do mercado? Então, falta um pouco também do próprio mercado se preparar para essas tecnologias para absorver e começar a entregar valor através delas, né? É um ciclo muito rápido, 7 anos. Sim. Eu concordo que é um ciclo muito rápido. Mas a gente tem que olhar pelo outro lado, né? Eu tenho 7 anos para poder me preparar. Em 7 anos, o mercado vai mudar. Quer queira eu ou quer não queira, tá? E aí a gente vai ter que levar esse tempo para poder se preparar, se formar dentro dessas tecnologias, para poder preencher esses 74% dessas posições que estão disponíveis dentro do mercado. Por quê? As empresas, elas vão se transformando. Elas já estão se transformando. Sim. E a transformação, ela cada vez vai ser mais rápida, não vai ser nesse ciclo de 50 anos. Ou seja, a cada 7 anos, a gente vai ver empresas nascerem, conquistarem todo o mercado e morrerem. Então, a gente tem que estar preparado para esse tipo de transformação. E a tecnologia é fundamental para isso. Ou seja, as pessoas, elas precisam se preparar, elas precisam se formar, precisam buscar essas capacitações e não precisa imaginar que um modelo universitário, que é o que geralmente a gente tem na cabeça, que é o que vai preencher, né? Ou seja, eu preciso ficar 4, 5 anos dentro de uma universidade para se formar? Não. A gente tem todo o conteúdo disponível e essa é a vantagem da tecnologia como a própria inteligência artificial. Os conteúdos estão aí. A formação, se a pessoa for autodidata e conseguir abraçar e entender que ela é o agente transformador, em 2, 3 meses ela já está formada em uma tecnologia, já começa a conseguir entregar valor através dela. E aí eu vou conseguir diminuir esse gap de talentos dentro da tecnologia. É uma quebra de cultura também, na Totalmente. verdade, né? Porque você bem lembrou, nosso sistema, nossa cabeça está lá no sistema universitário. Eu não quero falar em idades aqui, mas assim, Não, quando eu comecei a minha deixa pra lá, carreira, deixa pra lá. universidade era fundamental. Mas Totalmente. eu sou jornalista e hoje você não precisa nem ter ou nem ser para determinadas atividades, não é exigido mais o diploma de jornalismo. Entendeu? Então a gente fica até meio assim, né? Nossa, virou coisa de romantismo, porque, né, Exatamente. os médicos, por exemplo, exibem lá os seus diplomas, mas assim, o que você falou é muito bem lembrado, porque na mesma proporção em que você gera tudo isso de tecnologia, então você transforma culturalmente a forma de aprendizado. Acho que Exato. talvez quando a gente fala do conflito da geração Z, nossa, gente, desculpa, é que nem ninho de mafagafinhos. Você gera um conflito porque eles já nasceram no meio da tecnologia. Então, assim, Exato. para eles é inconcebível Não. ficar 5 anos numa faculdade. Mas para que eu tenho que ficar 5 anos? Se eu já aprendi, vamos dizer assim, talvez não naqueles livros todos, mas eu já aprendi, já posso trabalhar. Exatamente. Vamos trazer um pouquinho para a tecnologia e Isso. para a distribuição, né? Antigamente a gente precisava na tecnologia escovar bit byte.
né? Precisava saber cálculos matemáticos extremamente complexos, conhecer lógica matemática, linguagens de programação estruturais, para aí conseguir entregar coisas no nível de interação do usuário. Essas coisas elas continuam existindo, porém, o nível de interação da geração Z e o que a gente tem agora dentro do mercado, ela está passando por um nível que eu não preciso ter todo esse tipo de conhecimento. Esse conhecimento ele já é incutido dentro do processo que eu estou utilizando, porque tecnologias, novamente, né, vamos usar ao nosso favor, né? Como inteligência artificial, já vão entregar aquilo para a gente. Então, eu não preciso escovar mais bit. Eu preciso saber qual é o problema que eu preciso resolver e interagir com uma máquina de uma maneira humana que eu consigo perguntar uma coisa de uma maneira estruturada para conseguir a minha melhor resposta, né? Por que que modelos como LLMs foram testados em provas extremamente difíceis, como exames de medicina ou exames da própria ordem de advogados, e elas conseguem um nível de aprovação de 95, 98%? Por quê? Porque o modelo de interpretação dela é extremamente amplo. Você está conversando com uma pessoa que ela vai conseguir analisar, né? Vamos imaginar quem está do outro lado, né? Sim. Vai conseguir analisar todos os parâmetros da sua pergunta para poder te oferecer a melhor resposta. E aquilo com certeza vai fazer sentido. Talvez possa ter um ou dois desdobramentos, mas o cerne daquela pergunta foi muito bem compreendido. Então a tecnologia, novamente, vai auxiliar a gente a conseguir chegar nesse nível. Nem me fala, quando você fala de interpretação, eu me lembro de gente que consegue ler alguma coisa e não consegue entender. Então, Eu assim, a entendo, gente tem um gap aí importante nessa história. com certeza. E as empresas, assim, que nem conseguiram assimilar ainda a inteligência artificial generativa, né? E já a gente está falando aí nos agentes de inteligência artificial, né? O que que as empresas de logística podem fazer para estar mais alinhadas com o avanço tão rápido das tecnologias? Primeiro a gente precisa entender o que é um agente, né? O agente, na verdade, ele é um orquestrador de processos. Vamos trazer para a realidade do armazém, né? No armazém, o que que eu vou ter? Eu vou ter um caminhão chegando, um material sendo descarregado, alguém que vai receber aquela nota fiscal, o processo mais clássico possível. Vai digitar aquela nota em algum sistema, seja ele uma planilha, em qualquer local, e registrar e vai falar: olha, aquele produto está dentro daquela localização física X. Existe um processo sistêmico, né? E existe um processo material que alguém vai pegar aquele produto, seja ele uma caixa, uma embalagem, um pallet, e colocar ele dentro de uma localização física. Vamos imaginar esse processo sistêmico que ele é orquestrado por uma ferramenta que vai receber um arquivo, vai conseguir interpretar, vai direcionar qual que é a melhor estratégia para aquele determinado produto, vai executar um processo sistêmico e vai te dar uma localização onde você deve armazenar. Um agente, ele consegue fazer isso, ele consegue ler um e-mail, ele consegue responder alguma coisa, ele consegue buscar uma determinada informação, executar um processo dentro de um sistema automaticamente através de um direcionamento. A gente vai direcionar os agentes e esse vai ser o trabalho. A gente vai ter que conseguir ter uma análise sintática muito Uhum. boa, né, e conseguir direcionar o agente para ele poder executar o melhor processo possível. A tarefa sistêmica ela vai deixar de existir. Então, um agente dentro da inteligência artificial ele vai executar todos os processos, né? E a inteligência artificial generativa ela vai dar a possibilidade. Imagina que chegou lá um produto que está sendo descarregado dentro do meu armazém, que eu nunca comprei, que eu não tenho um histórico, que eu não tenho uma determinada informação. A inteligência artificial generativa vai buscar, olha, esse produto tem essa classificação fiscal, tem essa classificação tributária, tem esse tipo de descritivo, vai me dar todo o contexto que alguém deveria ir lá na internet e fazer essas pesquisas. Sim. Esse agente vai conseguir fazer tudo isso para a gente. Então, o que que a gente vai ter? Uma redução desse esforço operacional no que diz respeito à tarefa sistêmica e vai ter um fluxo muito mais fluido. A tarefa operacional, é claro que a gente pode ter um robô, né, Sim, sim. executando tudo isso orquestrado por um agente também, mas se a gente for pensar no caso clássico, as pessoas vão executar as tarefas porque os processos sistêmicos vão ser executados automaticamente.
Olha só, hein? Parece ciência da NASA, mas está muito mais próximo do que a gente imagina. Não, eu acredito em você, viu? Eu acredito. É que existe muito questionamento, e como você mesmo lembrou, assim, tem muita coisa ainda a aprender, né, a Sim, respeito, com né? certeza. O Brasil está enfrentando aí um problema estrutural importante. A taxa alta de ocupação dos parques logísticos, que você bem lembrou agora há pouco, Uhum. né? Que supera aí os 90%, falta de espaço, verticalização, como você mesmo lembrou. Como que os distribuidores podem fazer para crescer nesses espaços, se faltam esses espaços? É, Porque verticalização você já falou, né? sim, Mas. é. Maximização da utilização da área é a chave, Hum, né? Não só em termos de verticalização, mas uma operação eficiente. Por quê? Se eu não tenho uma operação eficiente, aquele produto que deveria não estar mais dentro do armazém está, ele está consumindo um espaço físico, né? Que, infelizmente, em função da lei da física, né, dois corpos não conseguem ocupar ainda o mesmo espaço. olha que se a gente for para um armazém, a gente acha. É A gente é verdade. capaz da gente achar. Eu concordo, né? Logicamente, porém, fisicamente isso não é possível, É, né? Então, quando a gente pega um produto que não deveria estar dentro do armazém, porém ele continua a estar lá por um processo não com uma eficiência sim, operacional, né? É custo. E é um custo não operacional, né? É um custo de deficiência operacional em si que está acontecendo. Então, a eficiência operacional na logística, ela é nunca, já sempre foi fundamental, mas hoje é uma condição de sine qua non, tá? Porque se eu não consigo maximizar minha eficiência operacional dentro da logística, eu estou deixando de ter o meu espaço preenchido para aquilo que vai gerar receita para mim, e produto que não está gerando receita está consumindo o meu espaço. sim. Então eu estou não só gastando mais, mas eu estou deixando de receber, né? É o pior gráfico, né? Os dois andando para baixo, né? E aí, tecnologias como WMS, inteligência artificial, a própria inteligência artificial generativa, elas ajudam essas empresas a chegar no nível de excelência operacional do armazém. Porque aí eu consigo ter uma eficiência muito grande. O produto que entrou, ele tem que ser armazenado no mínimo de tempo possível dentro daquela localização, porque na primeira oportunidade que eu tiver, eu tenho que fazer aquele produto sair, porque tem que entrar outro, né? Então, a maximização do meu espaço vai ocorrer através da minha eficiência logística, a minha eficiência operacional. Então, nunca foi tão importante esse tema para os distribuidores, porque espaço não tem. E se eu tiver que crescer, o custo disso é estratosférico. Então, não dá. Ou eu faço extrair mais uma gota a mais do suco dentro desse meu armazém, ou eu não consigo gerar mais lucratividade dentro dele. Engraçado que, ouvindo você falar, né, escrevi por muito tempo reportagens justamente sobre eficiência na Ah, armazenagem, né? Então trazia ali não só a parte de automatização uhum, com hardware, como também exploramos muito o WMS, o ERP, né? Falamos muito da tecnologia, mas hoje com a inteligência artificial, esses sistemas ganharam uma nova vida, né? Eu sim, vejo que muitos desenvolvedores aí fora, entre eles, né, refizeram seus portfólios com essas tecnologias para trazer um diferencial, né? Porque você olhava e falava assim: ah, ele tem WMS, ah, ele tem um ERP, ah, sabe assim, mas como se fosse uma roupa comum. uhum, Mas a inteligência artificial parece ter dado um upgrade em tudo isso, não? sim, com certeza, sem sombra de dúvida. Por quê? E por que que aconteceu isso, né? O processo logístico, ele continua existindo, ele não vai morrer. E não tem como extinguir ele. Então, a inteligência artificial vai trazer aquela eficiência para o processo de WMS, para o processo do RP, que antigamente era extremamente custoso e muitas vezes chato, penoso para se executar, porque dependia de muitos processos, de muitos cliques, de muitas análises. Então, a inteligência artificial generativa, ela vem dando essa nova roupa para essas tecnologias, WMS, RP, Sim.
para conseguir tirar a parte burocrática que existia dessas tecnologias e entregar uma eficiência operacional muito mais ampliada hoje do que se tinha antigamente. O processo ele já era bem estruturado, mas ele não era otimizado. Agora a gente tem uma otimização muito maior dessas tecnologias. Por quê? O cliente, vamos se colocar no lugar da empresa, né? Qual que é o principal objetivo dela, né? Maximizar a lucratividade, né? Porque é isso que o acionista está lá na cadeirinha dele esperando. Por que que eu coloco R$ 1 nessa empresa e não coloco R$ 1 em ações? Porque eu sei que esse R$ 1 aqui, ele vai me gerar uma lucratividade muito maior do que eu deixar o dinheiro aplicado no banco. Então, se eu não consigo fazer esse R$ 1 gerar mais reais, eu vou tirar a atratividade desse negócio e vou gerar atratividade em outro tipo de investimento. E a gente sabe que isso não movimenta a economia, né? O investimento em instituições financeiras é Sim, importante, sim. mas o que gera maior lucratividade é o transacional, é a eficiência operacional. Olha só, quero trazer você um pouquinho aí para nossa realidade aqui desses Claro. dias, né? Não estou dizendo que não é tal. Tudo que a gente falou aqui, gente, é a realidade dos nossos dias. Deixa eu deixar as coisas claras. Mas assim, a gente está vivendo um momento de instabilidade política e econômica. Isso não é só no Brasil, isso é geral. Isso tem gerado um cenário de incerteza. Muito provavelmente as empresas segurando investimentos. Ou seja, ela só vai investir mesmo se aquilo for de muito alto valor e ajudá-la Hum, nas operações, na eficiência, sim. em proporcionar uma melhor experiência para o cliente dela. Mas assim, com essas instabilidades, com choques externos, a coisa saindo meio que da mão da gente, do controle, como é que a gente vai conseguir ter uma. Como é que esses sistemas podem ajudar essas empresas justamente nesses momentos e que, assim, isso pode até gerar uma crise de imagem, pode Uhum. gerar uma crise de experiência com o cliente. Então, como é que você acha que os sistemas podem ajudar a gente, a inteligência artificial, nessa nova roupagem dos sistemas, né? A Exatamente. proporcionar essa boa experiência em toda a cadeia. Exato. É. A gente está passando exatamente por essa situação. A operação da Infra ela é global, e aí, dentro da minha responsabilidade, eu sou América Latina, Uhum. tá? México para baixo, né? Por que que eu estou falando isso? Porque o México está sofrendo muito sobre essa política, essa geopolítica, e Uhum. principalmente esse aumento de tarifação muito é, exacerbado e sem previsibilidade, É. né? E qual que é o problema que a gente está vendo lá, né? Muitas empresas, e aí ocorreu uma histeria no mercado, né? A tarifa vai aumentar de importação, vai sair de 20 para 200, né? E aí o que aconteceu? Muitas empresas importaram absurdamente um volume muito grande de produtos para Uhum. trazer para o México. Isso gerou um caos na fronteira absurdo, Olha. mas foi um frenesi, tá? Sim. Porque as empresas não avaliaram, e muitas delas não avaliaram, do ponto de vista da estratégia da operação, de qual é o impacto dessa tarifação. Por quê? O custo de logística é alto, né? A gente sabe que não tem espaço. Adianta eu trazer um produto que vai sofrer uma alta de tarifação, sendo que eu não tenho espaço logístico? Essas empresas elas acabaram absorvendo um custo de armazenagem que não estava previsto, que é muito maior do que pagar o imposto aumentado em 10, em 20 vezes. Então, acabaram ficando com um prejuízo muito grande, que às vezes pagar a tarifação mais alta Uhum. e manter a armazenagem logística dentro de um patamar aceitável era muito melhor economicamente. Sim. Aonde entra a inteligência artificial nesse jogo? Uhum. Analisando os dois pontos. Né? Uhum. As empresas que são clientes nossos, no México, por exemplo, que tem a nossa tecnologia, o que que a gente fez? Ah, vai aumentar de 20 para 200 o imposto de importação. Opa, meu custo vai subir. Importa tudo isso. Opa, peraí. Se eu ficar com esse produto aqui com 300% da minha armazenagem, eu não tenho disponibilidade física. Onde eu vou colocar esse produto? Vou ter que alugar. Por quanto tempo? Por 3 meses, por 6 meses? Qual que é o custo logístico aqui? Opa, esse troço aqui foi lá em cima. O custo de importação
Opa, não importa. Importa uma quantidade X, que é o que a gente tem capacidade, eu consigo armazenar, mas o imposto vai subir. Mas o custo de armazenagem vai subir muito mais. Então, a inteligência artificial colocou tudo isso dentro do mesmo liquidificador, vamos Sim, dizer sim. assim, para extrair um resultado que seja factível para a empresa. Porque, às vezes, muitas das vezes, essa puxada de importação faz com que a empresa tome capital em banco também, para É. poder fazer o pagamento do fornecedor. Você vai bloqueando todos os ativos, né? Quer dizer, você já bloqueia o seu armazém, aí você já fica endividado, e aí você não sabe o que fazer com aquilo, vai que não vende. Você jogou aí, vou ficar uns Exa 3 meses, e se não vender? exatamente. A gente tem um outro cliente no México muito interessante, que não tinha nossa tecnologia e que aí implementou e resolveu um problema, né? Que ele fazia a importação e distribuição de bichinho de pelúcia. Curioso o produto, né? E aí o que aconteceu? Eles importaram, conseguiu uma condição extremamente boa com o fornecedor, eles importaram 1 ano de estoque de bicho de pelúcia. Você tem noção do que é um armazém cheio de 1 ano de bicho de pelúcia? Aquilo É tomou, volumoso, né? aquilo tomou um espaço absurdo de É. armazenagem. E aí exatamente o que aconteceu. Vendeu? Não vendeu. O produto ficou estocado lá, saiu de linha, eles tiveram que fazer um saldão, vender e distribuir para vários outros fornecedores para Sim. conseguir fazer a redistribuição e tomaram um prejuízo absurdo. Depois que a gente implantou essa tecnologia, ninguém mais consegue fazer um pedido tão grande, porque, primeiro, vai acabar com a eficiência operacional logística, segundo, qual que é a previsibilidade de venda desse produto? Não adianta eu ter estoque de 1 ano de um produto que eu tenho um consumo que às vezes eu não tenho 20 dias É. de consumo dele. Então, colocar todo mundo dentro do mesmo jogo e fazer com que todo mundo trabalhe em sinergia faz parte de tecnologias como o próprio supply chain, mas a inteligência artificial traz uma fluidez muito maior dentro desse processo para evitar exatamente investimento em capital de giro em locais onde é extremamente estratégico e onde não é estratégico, não fazer esse tipo de investimento. Nossa, sensacional. Olha, a gente está caminhando aqui para o final da nossa entrevista. Fiquei muito atenta, muito curiosa em tudo que você falou. E assim, tenho certeza que quem está ouvindo a gente também ficou muito, muito atento, ficou muito satisfeito. Os números que você trouxe também são números bastante importantes. São reflexões que fazem com que a gente pense mesmo, não é bem o armazém do futuro, mas são as tecnologias de hoje para o armazém de hoje, Sim, né? exatamente, exatamente. Novamente, né? A gente tem que se colocar sempre no lugar do investidor, né? Como eu faço para o meu negócio ser extremamente atrativo para não só manter o investimento, mas para trazer mais investimento? Então, essas tecnologias que a gente está falando são um dos habilitadores para criar esse diferencial competitivo nos mercados e fazer com que essas empresas continuem sendo atrativas para os investidores. Porque no final do dia é isso, né? A gente não está falando de instituição filantrópica aqui, né? Que só vai investir não vai ter resultado É. nenhum, né? Então, a atratividade nos negócios é extremamente fundamental. James, agradeço muito a sua presença aqui, você ter comentado tantos assuntos interessantes. Desejo sucesso para a Infor em toda essa estratégia de falar de inteligência artificial. Está sendo bastante, a repercussão é bastante interessante e abre muitos horizontes dos profissionais de logística, né? Para pensar realmente em como a Uhum. ferramenta pode ajudar na eficiência logística. Eu que agradeço muito o espaço aqui, é extremamente importante para a gente, como fornecedor de tecnologia, ter esse tipo de espaço para conseguir colocar no contexto com muito mais clareza, né, para as empresas, o como as empresas têm esses desafios nos dias de hoje, como essas tecnologias podem ser habilitadores para conseguir passar por esses desafios e chegar do outro lado, né? Porque senão não faz sentido nenhum, né? Então, agradeço muito o espaço e o apoio aí de vocês. James Barroso, diretor de estratégia e inteligência artificial da Infor, esteve aqui com a gente no Intermodal Cast. Eu
o James e todo mundo aqui já sabe. Soluções logísticas de ponta a ponta, a Intermodal tem. Até a próxima.